Um milionário acorda ao lado da mendiga negra após um vinho que transformou suas vidas. A noite caiu como um manto pesado sobre São Paulo, iluminada apenas pelas luzes frenéticas dos carros nas avenidas. No coração dessa cidade pulsante, um bar escondido entre prédios imponentes, viveu um momento que mudaria o destino de dois desconhecidos. André Ramos, um bilionário em queda livre, apaixona-se por Marielle, uma mulher forte e determinada, cuja vida nas ruas nunca apagou seu sonho de se tornar massoterapeuta. Durante dias, André havia sido uma sombra de si mesmo. A falência de sua empresa, envolta em escândalos e corrupção, deixou sua alma ferida e o olhar vazio. Ele tentava afogar suas dores em copos de um vinho caríssimo, acreditando que a bebida poderia silenciar os ecos de seu fracasso. Mas naquela noite, um vinho especial, um tinto profundo, sedoso, com notas de frutas vermelhas e um toque de... Seus olhos brilhavam com uma mistura de sabedoria e esperança, atraindo André de uma forma que ele não conseguia entender. A conversa fluiu como um rio, trazendo à tona inseguranças e medos que ambos carregavam. Ele revelou suas inseguranças. Ela, seus sonhos. A química entre eles era palpável, como se o vinho tivesse dissolvido barreiras invisíveis. Mas à medida que a conexão crescia, também surgiram espinhos. O preconceito, a desconfiança e a diferença de mundos pesavam nas costas de Marielle. Ele é um bilionário. O que poderia haver em mim? Pensava. Com o tempo, a noite escureceu e os murmúrios do bar se tornaram um pano de fundo distante. André sabia que seu nome, antes glorificado, agora era sussurrado com desprezo. A elite que um dia o cercou o ignorava, e ele sentia a dor da exclusão. Mas, ao mesmo tempo, a presença de Marielle fazia seu coração pulsar de forma diferente. O medo de amar alguém de uma realidade tão distinta o consumia, mas a força dela desafiava suas cores. No entanto, um segredo obscuro pairava sobre ele como uma nuvem tempestiva. O passado de André, cheio de traições e decisões erradas, poderia ser o fio desencapado que destruiria tudo o que estavam começando a construir. Marielle não poderia imaginar que a verdade sobre quem ele realmente era poderia arruinar o que lhe restava de esperança e felicidade. Enquanto a música lenta embalava aquele momento indeciso, perguntas brotavam. Conseguiriam superar suas vulnerabilidades e o abismo social que os separava? Ou seria o peso do passado de André um obstáculo intransponível? O futuro parecia uma página em branco, uma incógnita a ser desbravada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a música lenta ainda ecoava no fundo, a tensão entre André e Marielle se fortalecia. Cada palavra parecia preencher o espaço entre eles, mas também criava um abismo invisível. André queria dar um passo à frente, mas o peso da sua história o puxava para trás.
Ele estava prestes a abrir seu coração, quando de repente a porta do bar se abriu com um estrondo. Uma figura imponente entrou, drenando toda a luz e calor do ambiente. Era Rafael, o ex-sócio de André, aquele que acreditava ter deixado para trás. O rosto dele estava pálido, mas os olhos ardiam de raiva. Ele olhou para André, depois para Marielle, como se enxergasse algo insuportável. O ambiente silenciou e até a música pareceu hesitar. André, o que você está fazendo aqui? Rafael disparou, sua voz cortando o ar como uma faca. A tensão se espalhou pela sala e as vozes ficaram abafadas. Sussurros mal disfarçados trocados entre as mesas. André sentiu um nó na garganta. Ele havia feito de tudo para se distanciar de Rafael e de seu mundo tóxico. Eu estou aqui por motivos pessoais, ele respondeu, tentando esconder a vulnerabilidade em sua voz. Mas Rafael não tinha intenção de deixá-la em paz. Motivos pessoais? Você só se afundou mais. Agora está se misturando com a escória? O desprezo dele ecoou pela sala. Marielle estava em choque, o olhar perplexo fixo em André. Rafael respirou fundo, como se estivesse guardando um segredo letal. Você acha que pode se esconder dessa vida? Você ainda é um dos nossos, André. E eu tenho algo que pertence a você. Algo que pode destruir você e essa mulher estranha que decidiu entrar na sua vida. Os olhos de André se arregalaram. Do que você está falando? Perguntou ele, a certeza transformando-se em pânico. Uma gravação, André. Uma gravação que revela ao mundo quem você realmente é. A revelação vibrou entre eles como um choque elétrico. Todos os olhares agora estavam voltados para a cena quase teatral que se desenrolava. Marielle sentiu seu coração disparar. O que ele quis dizer com isso? Rafael continuou, se aproximando. Você sabe que não pode escapar. É apenas uma questão de tempo até que todo mundo saiba que você não é um bilionário. Você é um criminoso. E eu tenho como provar. A palavra criminoso ecoou. E mesmo no bar barulhento, um silêncio cúmplice recaiu sobre os presentes. André mal conseguia respirar. Ele olhou para Marielle, que agora exibia uma expressão de incredulidade, mista com paixão. O rosto dela estava pálido, e a força que ele admirava agora parecia fraquejar diante de uma verdade devastadora. Você não pode fazer isso, Rafael! Você não tem ideia do que está fazendo! André implorou, sentindo-se perdido em um mar de desespero. E você não tem ideia do que eu sou capaz! Quanto mais você tenta escapar, mais eu vou puxar você de volta! Rafael disse, rindo como se saboreasse cada segundo daquela cena. Você só terá uma oportunidade! Saia da vida dela agora! Ou eu farei questão de transformar esse romance em um espetáculo de horrores. Marielle olhou para André com uma mistura de dor e determinação. O ambiente estava eletricamente carregado, mas o tempo parecia parado. O que essa revelação significava para o futuro deles? Todo o amor que estava começando a florescer seria estilhaçado pela verdade. A incerteza pairava no ar. Pesada, enquanto os olhares se trocavam, André sentiu a urgência do momento e a dúvida nos olhos de Marielle. O futuro que ele havia sonhado estava desmoronando diante dele, e a pergunta ecoava em sua mente. Ele pode lutar contra a verdade? O que ele realmente era? E, acima de tudo, como salvar Marielle de suas próprias sombras? As respostas estavam longe. E uma única pergunta surgia. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger o que acabara de encontrar? André sentiu a tensão subir como uma onda prestes a quebrar. O coração batia acelerado.
quase uma certeza apavorante de que tudo estava prestes a desmoronar. O olhar de Marielle, antes brilhante, agora era uma tempestade de dúvidas. Rafael continuava, como um predador em cima da presa, saboreando a angústia que causava. Vou te dar uma chance, André. Se você ama o que está por vir, prove. A voz de Rafael tinha um tom profundo, quase metálico, enquanto os olhares dos outros no bar se focavam nos três. Marielle se encolheu para trás. As palavras de Rafael reverberavam como um eco sombrio. Mas antes que André pudesse pensar em uma resposta, a porta do bar se abriu novamente. Era uma mulher com uma presença poderosa que iluminou o ambiente. Todos olharam. Era a irmã de André, Carolina, a única pessoa que ele pensou ter sido deixada para trás juntamente com o resto de sua antiga vida. O semblante dela estava tenso, os olhos arregalados. André, o que está acontecendo? Ela olhou rapidamente para Marielle, depois para Rafael, como se tentasse montar um quebra-cabeça sem peças. Carolina! André gritou surpreso. O pânico se ampliou em seu peito. Não é o que você está pensando. Ele tentava desvencilhar Rafael do seu mundo. Mas as palavras não escapavam. Ela avançou e a tensão cresceu de uma forma indescritível. O silêncio havia voltado, mas agora era palpável. Você é indiscreto sempre. Acha que pode escapar? Rafael provocou, enquanto André respirava fundo tentando manter a compostura. Mas uma presença leve e ameaçadora mudou o clima. E nenhum dos três percebeu a figura que se materializou nas sombras do bar. Era Márcia, ex-esposa de André. E quem teria a ideia de como ela poderia intimidar mais do que qualquer um ali? Acho que não preciso mais esconder quem você realmente é, André. Ela declarou, interrompendo o côncavo silêncio como uma explosão. A voz dela soava como um veneno que dava a entender que ela estava farta de se sentir em desvantagem. A expressão de Rafael se iluminou. O jogo havia mudado. Veja quem trouxe de volta. Mãe de um bilionário criminoso. Márcia caminhou lentamente na direção de André. Os olhares do bar se fixando nela. E todos guardavam a respiração. Você tem uma gravação, não tem? A voz de Márcia era mordaz. André, a cabeça cheia de pensamentos confusos, assistia ao jogo deles, como se seu corpo estivesse preso em um pesadelo. Você sabe o que aconteceu e eu sei que você mentiu para mim. Ela olhou para Marielle, então de volta para André. Ele não é o único que pode devorar segredos, André. As palavras dela atingiram André como bala. Ele se lembrou da noite fatídica em que reservara dinheiro em nome de sua empresa. A noite em que decidiu que a ambição o tornaria invencível. Você está me ameaçando por quê? Por conta de uma gravação? Isso é um jogo que não vale a pena. Não. É uma realidade que não pode mais ser ignorada. Márcia insistiu. Você teve a chance de se redimir, mas destruiu o povo com suas mentiras. E agora, sua nova conquista? Ela apontou para Marielle, que estava paralisada. Seu semblante agora uma máscara de confusão e dor. A cada palavra, o mundo de André se tornava mais instável. Chega! Fique longe dela! Ele não sabia de onde veio a coragem, mas precisava protegê-la. A sala inteira parecia respirar em conjunto, formando um coro silencioso de expectativas. A tensão era elétrica, as chamas da verdade pulando no ar. Marielle olhou para André e uma centelha de reconhecimento cruzou seu olhar. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que havia muito mais ali do que apenas uma simples gravação. A pergunta ficou pairando no ar. Rafael e Márcia
ambos armados com verdades ocultas. Eram agora a tempestade que andara se formando na vida de André. Quais segredos permaneceriam em seu caminho? André olhou para Marielle, o medo se entrelaçando à esperança. O futuro estava repleto de incertezas. E a única verdade que restava era saber até onde ele estaria disposto a ir para evitar a destruição de tudo que havia tentado construir. André sentiu a tensão subir como uma onda prestes a quebrar. O coração batia acelerado. Quase uma certeza apavorante de que tudo estava prestes a desmoronar. O olhar de Marielle, antes brilhante, agora era... Rafael continuava como um predador em cima da presa, saboreando a angústia que causava. Vou te dar uma chance, André. Se você ama o que está por vir, prove. A voz de Rafael tinha um tom profundo, quase metálico, enquanto os olhares dos outros do bar se focavam nos três. Marielle se encolheu para trás. As palavras de Rafael reverberavam como um eco sombrio. Mas antes que André pudesse pensar em uma resposta, a porta do bar se abriu novamente. Era uma mulher com uma presença poderosa que iluminou o ambiente. Todos olharam. Era a irmã de André, Carolina, a única pessoa que ele pensou ter sido deixada para trás, juntamente com o resto de sua antiga vida. O semblante dela estava tenso, os olhos arregalados. André, o que está acontecendo? Ela olhou rapidamente para Marielle e depois para Rafael, como se tentasse montar um quebra-cabeça sem peças. Carolina! André gritou, surpreso. O pânico se ampliou em seu peito. Não é o que você está pensando. Ele tentava desvencilhar Rafael do seu mundo, mas as palavras não escapavam. Ela avançou e a tensão cresceu de uma forma indescritível. O silêncio havia voltado, mas agora era palpável. Você indiscreto sempre acha que pode escapar? Rafael provocou, enquanto André respirava fundo tentando manter a compostura. Mas uma presença leve e ameaçadora mudou o clima. Ninguém percebeu. Era Márcia, ex-esposa de André. E quem teria ideia de como ela poderia intimidar mais do que qualquer um ali? Acho que não preciso mais esconder quem você realmente é, André. Ela declarou, interrompendo o cúmulo de silêncio como uma explosão. A voz dela soava como um veneno que dava a entender que estava farta de se sentir em desvantagem. A expressão de Rafael se iluminou. O jogo havia mudado. Veja quem trouxe de volta, mãe de um bilionário criminoso. Márcia caminhou lentamente na direção de André, os olhares do bar se fixando nela. E todos guardavam a respiração. Você tem uma gravação, não tem? A voz de Márcia era mordaz. André, a cabeça cheia de pensamentos confusos, assistia ao jogo deles, como se seu corpo estivesse preso em um pesadelo. Você sabe o que aconteceu, e eu sei que você mentiu para mim. Ela olhou para Marielle e então de volta para André. Ele não é o único que pode devorar segredos, André. As palavras dela atingiram André como balas. Ele se lembrou da noite fatídica em que reservara dinheiro em nome de sua empresa. A noite em que decidiu que a ambição o tornaria invencível. Você está me ameaçando por quê? Por conta de uma gravação? Isso é um jogo que não vale a pena. Não. É uma realidade que não pode mais ser ignorada. Márcia insistiu. Você teve a chance de se redimir, mas destruiu tudo com suas mentiras. E agora? Sua nova conquista? Ela apontou para Marielle, que estava paralisada, seu semblante agora uma máscara de confusão e dor. A cada palavra, o mundo de André se tornava mais instável. Chega! Fique longe dela! Ele não sabia de onde veio a coragem, mas precisava protegê-la.
A sala inteira parecia respirar em conjunto, formando um coro silencioso de expectativas. Mas no meio desse caos, um brado ecoou da porta. Parem isso agora! Era um homem alto e robusto, com um olhar penetrante que radiava autoridade. A multidão do bar se virou em confusão. Era um policial, e não qualquer policial. Ele era um investigador muito conhecido, alguém que André tinha tentado evitar a todo custo. Você não é o único que tem segredos, André. O investigador olhou diretamente para ele e as paredes da sala pareciam se fechar. Temos informações que vão abalar seu mundo. E a hora de encarar a verdade é agora. O ar ficou pesado. O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos sombrios estavam prestes a emergir daquela situação já instável? O olhar de Marielle se fixou em André, seu semblante misturando medo e determinação. André sentiu o chão se abrir abaixo dele. O que aquele policial sabia que ninguém mais sabia? Uma nova onda de pavor o atingiu. Não havia mais como fugir. No meio de olhares trocados e murmúrios nervosos, a sala explodiu em vozes, enquanto todos intentavam o que estava acontecendo. André estava em um labirinto de mentiras e verdades, e cada vez mais parecia que havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. A tensão só aumentava. Quais seriam as consequências de expor os segredos dolorosos que ameaçavam destruir tudo o que ele havia construído? A única certeza era que nada seria como antes. A tensão subiu como um vapor sufocante e André estava preso em um pesadelo acordado. O investigador mantinha o olhar fixo. E a sala encheu-se de sussurros. Quem seria esse homem e o que ele sabia? Era como se cada olhar à sua volta estivesse tentando decifrar um enigma sombriamente intrigante. Você tem o que precisa, André, o investigador disse, a voz grave e incisiva. Mas é hora de encarar a verdade. André sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? O peso daquilo tudo quase o fez desmoronar. O que você sabe sobre mim? Ele perguntou, a voz tremendo. Rafael e Márcia estavam com um sorriso de triunfo, como se tinham orquestrado toda a cena. Você não pode fugir para sempre da sua história, o policial insistiu, sem desviar o olhar. E agora, sua irmã e a nova namorada precisam saber quem você realmente é. Cada palavra parecia um martelo batendo em sua cabeça. Marielle estava parada, atordoada. Os olhos dela passavam de André para Carolina, em busca de explicações que André não estava preparado para dar. Ele sabia que qualquer palavra errada seria um tiro no pé. Mas antes que pudesse encontrar algum argumento, uma nova figura surgiu da multidão. Uma jovem mulher entrou no bar. Ela usava um vestido simples, mas seu olhar transmitia uma intensidade que fez todos pararem. Eu já sabia que você voltaria, André, ela disse, sua voz suave, mas firme. André sentiu seu coração parar. Lívia, o que você está fazendo aqui? Vejo que ainda mantém os seus segredos, ela disse, com um sorriso amargo. Todo mundo olhou para ela em expectativa. É hora de acabar com isso. As palavras dela caíram como uma bomba. Ninguém sabia quem ela era, mas a conexão entre eles era clara. André começou a suar frio. Não, você não pode!
mas ele sabia que não tinha o poder de pará-la. Todos têm o direito à verdade, Lívia respondeu, zumbindo uma ironia que cortou o ar. Eu sou a única que pode fazer isso. E você sabe muito bem o que aconteceu naquela noite. Os murmúrios aumentaram e Marielle olhou para André com medo palpável. A noite fatídica! Ele não queria que ninguém soubesse. O passado dele estava prestes a se desenterrar e o olhar de Rafael brilhou com satisfação. Quem é você? Carolina perguntou, cercando sua preocupação de uma maneira que só uma irmã poderia. Sou alguém que esteve com ele quando tudo desmoronou, Lívia disse com um olhar desafiador. Quando ele traiu não só a parceira de negócios, mas também a própria família. Se vocês realmente querem saber quem ele é, então ouçam! Não é só um bilionário em apuros. Ele destruiu vidas por causa da própria ganância. Cada palavra de Lívia cortou André com precisão. Lembranças de uma noite cheia de gritos e tumultos passaram pela mente dele como um filme surreal. Ele sabia que não havia como escapar agora. Para de mentir! Você está errada! André gritou, inseguro, mas não havia convicção em sua voz. Você não pode fazer isso! Mas era tarde demais. O choque ondulou ao redor da sala e a pressão aumentou. As palavras de Lívia pairavam no ar como uma sombra ameaçadora. E a sensação de que tudo estava em jogo pesava sobre eles. Marielle se virou para André, os olhos cheios de preocupação e descrença. O que está acontecendo? Não pode ser verdade. André estava com um nó na garganta. Ele queria gritar que não era quem ela pensava, que tudo poderia ser diferente, mas a verdade queimava como ácido em sua garganta. Eu só queria ficar longe de tudo isso, ele murmurou, mas ninguém o ouviu. O olhar de todos estava fixo em Lívia, como se ela fosse a única a ter todas as respostas. O investigador se adiantou. Já chega, André. Ou você fala agora, ou todos nós sabemos a verdade. E naquele momento, André soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Não apenas por causa do que havia feito, mas porque as pessoas que ele mais amava estavam prestes a descobrir o que sempre escondera. Um silêncio pesado desceu, e a única coisa que poderia ser ouvida era o provérbio simples que ecoava em sua cabeça. Quem não pode esconder a verdade, não pode salvar o que ama. Então, tudo desmoronou. No desespero, algo inesperado aconteceu. Uma explosão repentina atingiu o bar como um trovão. O som e a luz ofuscaram todos os sentidos, e um pânico absoluto tomou conta do ambiente, transformando rapidamente o espetáculo de angústia em um terror absoluto. No meio do caos, André, sem saber se aquelas revelações o salvariam ou o condenariam, viu tudo se desfazer diante de seus olhos. E naquela fração de segundo, a única certeza que restou foi que a vida dele e os laços que construiu estavam prestes a ser testados de uma forma que ele nunca poderia imaginar. A explosão atingiu o bar como um trovão e a luz ofuscou tudo à sua volta. As pessoas gritaram em pânico. O caos se instalou. André ficou paralisado, sem saber se deveria correr ou ficar. O som estrondoso ressoou por alguns segundos, seguidos de fumaça e gritos, enquanto todo o ambiente se tornava um pesadelo. Marielle! André gritou, seus olhos se fixando no lugar onde ela estava. Ele a viu se agachar, a expressão de terror estampada em seu rosto.
O medo tomou conta do corpo dele e ele precisou atravessar o tumulto. Ele estava determinado a encontrá-la, a protegê-la, a salvar o que ainda poderia ser salvo. Enquanto as pessoas corriam em desespero, ele conseguiu chegar até ela. "Está tudo bem", ele disse, segurando seu braço com força. Ela olhou para ele, os olhos cheios de confusão e desespero. Mas a explosão não foi o único terror daquela noite. De repente, uma voz familiar cortou o ar. "André, você não pode se esconder." Era Rafael surgindo das sombras, aproveitando a confusão para se aproximar. O olhar dele brilhava com malícia. E André percebeu que o ex-sócio não estava ali apenas para causar caos. Ele tinha um propósito. Rafael se inclinou para André e sorriu, um sorriso do tipo que fazia a pele de André arrepiar. "Vou te dar mais uma chance, mas não posso garantir que Marielle entenderá. Afinal, parece que você tem mais segredos do que imagina." A tensão aumentou e a fumaça começou a se dissipar lentamente, revelando o verdadeiro panorama da cena. Foi quando André notou que, ao fundo, Lívia estava de pé, com o celular em mãos e o olhar que misturava medo e determinação. "André! Você precisa ouvir isso!" ela gritou. Mas antes que ela pudesse explicar, uma nova reviravolta aconteceu. Um dos homens que haviam saído de trás de Rafael alcançou Lívia e, no instante seguinte, atirou um dispositivo que parecia um pequeno drone. Ele sobrevoou a multidão e pousou em um canto do bar, onde a fumaça ainda estava densa. Analisando a cena, André percebeu que o drone tinha uma câmera. Um alarme de alerta ecoou na mente dele. O policial, ainda presente, foi até Lívia. "O que você está fazendo, menina?" ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Foi nesse momento que a tela do drone começou a exibir imagens. Imagens daquela noite fatídica. Aquela que André não queria que ninguém visse. Os rostos na tela eram familiares, amigos, sócios, conhecidos, todos envolvidos em algo que não deveria ter acontecido. As imagens mostravam uma transação ilegal, algo que André pensou ter enterrado no passado. O corredor do bar ecoou o murmúrio crescente de uma multidão horrorizada. Essas filmagens... Marielle sussurrou, sua voz trêmula ao tocar o braço de André, que estava em choque. "Você estava envolvido nisso?" "Não, não é assim que aconteceu." André tentou defender-se, sentindo o chão fugir dele. "Eu não!" Mas Rafael pulou na conversa. "Oh sim, ele estava, Marielle. É hora de você saber quem ele realmente é." Um sorriso sardônico tomava conta do rosto de Rafael, assistindo ao colapso de André com prazer. A cada palavra que saía da boca de Rafael, um novo fragmento do quebra-cabeça se desfazia, expondo verdades que André fez questão de esconder. A sala estava cheia de olhares julgadores, e a dor de quem acreditou nele estava se transformando em incredulidade. "Você mentiu pra mim, André?" Marielle perguntou, a voz dela carregada de dor e traição. A conexão que tinham parecia impossível agora, como uma linha cortada, e a esperança que havia se formado entre eles começou a definhar. "Não, eu fiz bobagens, mas não sou um criminoso!" André lamentou, mas cada palavra já estava soando vazia. O que ele fez no passado estava vindo à tona, e com isso a sensação de que tudo estava se quebrando. A tensão explodiu quando o policial mandou todos permanecerem calmos. Mas era tarde demais.
A reputação de André estava sendo estraçalhada diante de todos. E rapidamente, o local que antes era um bar em festa, agora se transformava em um tribunal de julgamento. Com a imagem projetada exibindo suas transgressões, a verdade o aprisionava em um abismo de desespero. Mas, ao mesmo tempo, uma nova chama de determinação começou a nascer dentro dele. Então, enquanto as luzes do bar piscavam, André fez uma escolha. Ele não estava apenas lutando pela própria reputação. Ele estava lutando pelo amor que havia encontrado, pela única coisa que fazia seu coração pulsar novamente. E, acima de tudo, por Marielle. "Eu vou me defender!" ele gritou, seu olhar firme nas imagens na tela. "E vou mostrar a todos que essa história não termina aqui." As sombras ainda dançavam ao redor, e o futuro já não era uma certeza, mas uma luta pela sobrevivência de seus sentimentos e por suas verdades. Mas André não sabia que Rafael tinha um último trunfo na manga. E essa carta estava prestes a ser revelada. Enquanto a tensão tomava conta do ambiente, um novo segredo estava prestes a emergir. E dessa vez poderia mudar tudo. André sentiu a tensão aumentar, como uma sombra pesada envolvendo o bar. Ele estava pronto para enfrentar tudo, para lutar pela verdade. Mas as imagens da tela estavam queimando sua reputação e sua relação com Marielle. "Esta história não acaba aqui!" ele gritou, tentando se impor. Mas a voz dele precisava ser mais forte do que as dúvidas que agora cercavam Marielle. Ainda assim, tudo parou quando um estrondo ecoou atrás dele. Todos se viraram, confusos e assustados. Era uma nova invasão. Mas não é apenas um homem ou um grupo. Era algo bem mais aterrorizante. André, por um momento, olhou para a entrada e viu uma figura conhecida. Era Leonora, a advogada que havia deixado o lado dele na falência. Gritou Leonora, sua voz firme e decidida, enquanto erguia um tablet acima da multidão. Os olhares se voltaram rapidamente para ela. O silêncio tomou conta. "André, você está em perigo! O que está acontecendo agora é muito maior do que você imagina." "Do que você está falando?" perguntou André, o coração acelerando. O terror da sala já era palpável e ele não sabia se podia suportar mais uma revelação. Mas a determinação nos olhos de Leonora o fez hesitar. "Eu estava investigando o Rafael. Descobri algo envolvendo a sua empresa e as gravações. Não são apenas sobre você. Elas envolvem um esquema maior de falências e corrupção. E Rafael pode estar por trás de tudo isso." A revelação foi como um balde de água fria na cabeça de André. "Oh, como assim?" ele. A incredulidade tomou conta de tudo ao redor dele. Rafael sorriu, satisfeito, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. "Você está se tornando um mentiroso, André. Meus papéis têm mais valor do que suas palavras." Mas em um giro inesperado, Leonor acionou o tablet. A tela começou a exibir imagens de Rafael em conversas comprometedoras. Pessoas a quem ele estava comprando. Subornos e um plano em andamento que levaria várias empresas à falência por ganância. André não conseguia acreditar. Como alguém que ele considerava um amigo poderia ser tão traiçoeiro? "Eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso!" ele gritou para Rafael, seu desdém transbordando nas palavras. "Por que você faria isso? Por que você era um idiota que se achava inalcançável?" Rafael respondeu
agora enraivecido. Achou que poderia quebrar as regras e ficar impune. E ao fazer isso, levou todos nós com você. Nesse instante, uma comoção subiu na sala. Alguns começaram a murmurar. Outros olhavam perplexos. A presença da verdade estava desnudando uma complexidade que André nunca esperara. Mas no fundo do seu ser, uma nova preocupação começou a crescer assim que ele olhou para Marielle. Ela não dizia nada, mas seus olhos carregavam uma confusão que o fazia temer o pior. Em meio ao turbilhão, Leonora tocou no ponto mais delicado. André, se essa gravação cair nas mãos erradas, poderá incriminar você da mesma forma. Você precisa agir rápido e desmascarar Rafael antes que ele use isso a seu favor. As palavras de Leonora ecoavam na mente de André, e ele precisou rapidamente elaborar um novo plano. Ele não estava apenas lutando por sua vida e reputação, mas também pela chance de corrigir os erros que poderia ter com Marielle. E esse tempo estava se esgotando, mas então Rafael fez um movimento inesperado. Ele começou a rir, um riso cínico, provando do prazer da manipulação. Você acha que é somente isso, André? Você não conhece a profundidade da sua própria queda. André franziu o senho, sentindo que algo ainda não estava certo. Foi então que Rafael puxou um pequeno dispositivo do bolso. O pânico tomou conta de André. Você vê, eu não sou o único que tem segredos. E você também tem algo que eu sei. Algo que você não contou pra ninguém. Algo que poderia mudar tudo. Ele pressionou um botão no dispositivo e a tela do tablet de Leonora piscou. Uma gravação começou a tocar. A voz de André ecoou. Um palavreado sobre uma noite fatídica que ele tentava esconder. Ele estava discorrendo sobre o esquema. O que aquilo significava? André sentiu a base de sua realidade desmoronar. Marielle deu um passo atrás, o olhar horrorizado. O que é isso? Ele estava em choque. Isso é você? Os olhares das pessoas na sala mudaram completamente. O tempo parecia parar enquanto André respirava fundo, um nó na garganta. O que mais estaria escondido? A verdade jazia na ponta da língua, enquanto a realidade em volta dele começava a desmanchar. E à medida que seu mundo se desfez, a única coisa que restou foi a pergunta ardente. Até onde André iria para proteger não apenas a si mesmo, mas também aqueles que amava? A intensidade da situação começou a aumentar, e o que estava perdido emergiu na forma de um novo e cruento dilema. André estava paralisado, o choque das imagens na tela ecoando em sua mente. O olhar de Marielle, antes cheio de amor, agora transparecia dor e descrença. Ele sentiu a pressão aumentar ao redor, cada pessoa na sala presa entre o que estava prestes a ser revelado e a sua própria história. Mas quando Rafael riu, um riso cínico, o barulho da multidão se tornou um zumbido distante. Você acha que isso é tudo? Espere só um segundo! Rafael começou, mas antes que pudesse continuar, uma explosão de luz ofuscante tomou conta do par. A tela do tablet piscar vai à escuridão, e por um breve momento, ninguém sabia o que havia acontecido. E ao mesmo tempo, um tremor atingiu o chão, como se a terra sob seus pés estivesse se revoltando. Na sequência, um grito cortou o ar. Era Carolina, irmã de André, apontando para o fundo do par. Todos se viraram, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca.
Uma figura encapuzada emergiu das sombras, avançando em direção a eles com um passo firme. Não! O que você quer? André gritou, o coração disparado. O ambiente estava em alvoroço e Marielle estava completamente aterrorizada. A figura parou na frente de Rafael e retirou o capuz. Era uma mulher, mas não uma qualquer. Era a ex-namorada de Rafael, Beatriz. Com um olhar intenso e uma segurança que falava por si, ela enfrentou Rafael. Você nunca pensou que eu voltaria? Os murmúrios na sala aumentaram. As pessoas não podiam crer no que viam. Beatriz, o que está fazendo aqui? Rafael pareceu perdido. Um pequeno lampejo de medo cruzou seu rosto, mas ela não se deixou intimidar. Eu sei o que você fez, e não é só isso. Ela olhou para André e continuou. Aquelas gravações são apenas a ponta do iceberg. Você não tem ideia de quão fundo vai essa história, André. A única razão pela qual você não foi preso ainda é porque eu não deixei. Os olhos de André se arregalaram. Como assim? O que você sabe? Ele mal conseguia processar. Era como se seu mundo estivesse se desmoronando ainda mais rápido. Beatriz se aproximou dele, sua voz baixa e implacável. Você acha que o Rafael fez isso tudo sozinho? Ele não é o cérebro por trás de nada. Ele apenas seguiu ordens, e eu posso provar. Estava tudo registrado em gravações que consegui obter. E se você continuar a insistir na sua inocência, todos terão acesso ao conteúdo que pode te colocar na prisão. As palavras dela ecoaram na mente de André como uma bomba. Marielle estava em choque, tentando conectar os pontos, enquanto a revelação primordial furava a alongada tensão que já dominava o ar. Você não pode estar falando sério. Marielle sussurrou, olhando para André com uma mistura de esperança e medo. O que está acontecendo, André? O que você escondeu de mim? Eu não sabia. Eu não sabia que tinha um plano maior. André gaguejou, sentindo a pressão da sala, agora cheia de olhos julgadores. Mas é tarde demais. Beatriz continuou, uma centelha de desafio em seu olhar. A verdade está prestes a vir à tona, mas você ainda tem uma chance de livrar a si mesmo. Rafael ficou quieto, como se as palavras de Beatriz o tivessem desarmado. A tensão que antes o estimulava, agora parecia pesada. E ele estava perplexo. Uma nova aliança havia se formado, e todos os segredos que ele achou que controlava estavam fugindo das suas mãos. A sala parecia girar ao redor de André. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? Ele olhou para Marielle. Seus olhos, uma confusão e um desespero inegável. Eram o espírito que ele sentia. Eu ainda não sei de tudo, ele admitiu, a voz falhando. Mas o que for preciso fazer, eu farei para proteger você. E salvar a si mesmo. Isso deve ser a prioridade. Beatriz interveio, como se pudesse sentir a urgência crescer. A intensidade do momento aumentava. E o que deveria ser uma noite de escolhas e amor, agora se tornava uma corrida desesperada para salvaguardar suas vidas. E então, naquele frenesi, o bar começou a tremer novamente, mas agora não por uma explosão. Algo maior, algo iminente estava à espreita. A tensão estava prestes a transbordar em algo muito mais destrutivo. O pânico estava sendo rapidamente substituído por uma expectativa aterrorizante. Preparem-se, porque o que vem agora mudará tudo! Beatriz disse cerrando os punhos e olhando para o espaço.
como se um novo capítulo de pesadelos estivesse prestes a ser reescrito na vida de todos ali. O futuro de André, de Marielle, de Rafael e até de Beatriz agora pendia em uma linha tênue, esperando a próxima revelação. E a realidade do que estava por vir poderia transformar tudo que pensavam saber em meras sombras da verdade. O bar parecia um campo de batalha. As luzes piscavam, as vozes se misturavam em um caos, e todos olhavam para Beatriz com uma expectativa tensa. André estava em um turbilhão. As revelações estavam desvelando um mundo que ele pensou ter escondido para sempre. Mas então, quando tudo parecia estar saindo do controle, uma nova onda de chamas se ergueu nas alturas. A figura encapuzada, que antes parecia somente uma intrusa, agora parecia um espectro surgindo do nada. André não conseguia desviar o... Você não sabe o que está envolvido! Ela gritou. Sua voz tinha um tom firme, mas havia um tremor que André não conseguia ignorar. Por favor, Beatriz. Rafael a interrompeu, tentando manter a calma enquanto o pânico ecoava pelo bar. Você não precisa fazer isso. Mas Beatriz não estava escutando. Ela virou-se lentamente, como se um peso estivesse sendo levantado de seus ombros. Eu não vou ficar em silêncio. E com isso, ela puxou algo do bolso. Um pendrive. André assistiu em choque. O que é isso? Mas a verdadeira bomba estava prestes a ser lançada. Isto provará que você não é o único que guarda segredos, Rafael. A verdade está escondida em algumas gravações que fiz. O ar ficou elétrico. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas avançando para perto. O que estava acontecendo? Os olhos de Rafael escureceram e o olhar dele se transformou em algo mais ameaçador. Você não sabe com quem está lidando, ele rosnou. Mas Beatriz continuou. Eu sabia que você era corrupto, que estava enganando pessoas e fiz o que tinha que fazer para me proteger. Agora, você vai ter que enfrentar as consequências. A intensidade da situação chegou a um nível que fez o chão tremer sob seus pés. Então, como se acionasse um gatilho, as luzes do bar começaram a piscar novamente, acompanhadas de um rugido ensurdecedor. Uma explosão! O brado cortou o ar, não do lado de fora, mas de dentro do próprio bar. As janelas vibraram e as pessoas gritaram, algumas se jogando no chão, enquanto outras corriam em pânico. Não! André gritou, seu instinto sendo de proteger Marielle. Mas ela estava paralisada, os olhos arregalados, incapaz de processar a realidade que desmoronava. O som do vidro estilhaçando cortou a confusão. As imagens da tela do tablet de Leonora se distorceram quando os fios das luzes começaram a piscar. E tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar drasticamente. Nesse momento, Rafael gritou, a expressão virando uma máscara de horror. Você não deveria ter feito isso. Não pode expor o que não é o momento certo. Ele parecia completamente fora de controle, quase como se aqueles sentimentos estivessem fazendo dele uma marionete. Mas André, vendo a fraqueza no olhar de Rafael pela primeira vez, entendeu. Havia mais na história do que apenas traições e gravações. E a maior reviravolta surgiu quando um dos homens ao lado de Rafael, alguém que até então passara despercebido, puxou uma arma e atirou para o alto. O barulho da bala ecoou, um silêncio profundo pairou sobre o lugar. Como se o tempo tivesse parado. Todos fiquem onde estão. O homem gritou, sua voz controladora.
Desordem tomou conta novamente, levemente transformando a cena em um quadro apocalíptico. André sentiu o medo se infiltrando em seu ser. Ele olhou para Marielle e viu lágrimas nos olhos dela. Um sentimento que cortava mais profundo do que qualquer disparo. A verdade sobre o que ele realmente era e o que havia feito estava flutuando no ar. Será que ainda havia uma saída? O mundo ao seu redor estava desabando. E agora, ele bem sabia. Sua luta era contra um inimigo invisível. Um passado que insistia em permanecer. Mas a cena estava longe de terminar. O olhar daqueles que estavam presentes revirou-se. As energias mudaram. A urgência enchia o ar. O que Beatriz havia revelado poderia ser a chave não apenas para o futuro dele, mas para tudo e todos ali presentes. Com o pendrive em suas mãos, a verdade estava prestes a ser exposta de uma maneira que poderia arrasar com todos. Não deixem que isso termine assim, alguém gritou como um eco perdido na cacofonia. E então, entre os gritos e a correria, uma nova verdade começou a surgir nas sombras. Uma que poderia destruir e, ao mesmo tempo, salvar o que estava a caminho. A pergunta pairava no ar, como uma nuvem espessa. Quem realmente estava no controle? Como isso tudo terminaria se as peças do quebra-cabeça fossem montadas de maneira que ninguém esperava? A única certeza era que nada seria como antes. O caos tomou conta do bar. Gritos, risadas nervosas, tremores de medo. André tentava entender o que estava acontecendo, enquanto a fumaça do que tinha acontecendo no ar se transformava em um manto que despedaçava suas esperanças. Ele olhou para Beatriz, sentindo que a revelação dela poderia ser a chave para libertá-lo. Mas Rafael, cada vez mais descontrolado, não ia deixar isso acontecer. "Cale-se, Beatriz!" ele gritou, sua voz recheada de desespero. Mas a coragem da ex-namorada não parecia fraquejar. "Você sempre foi um covarde, e agora a sua hora chegou. As pessoas precisam saber da verdade." E enquanto a tensão aumentava, um novo rugido de perigo surgiu. O homem armado olhou fixamente para Beatriz, e a sala enrijeceu como um todo. "Basta! Ou você vai se arrepender!" fez seu ultimato, apontando a arma. André sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ele precisava fazer algo, e rápido. "Não! Todos quietos!" ele gritou, buscando uma centelha de autoridade na agitação. "Seja o que for que você está pensando em fazer, não vai dar certo. Vamos conversar. Vamos resolver isso." Ele olhou de novo para Marielle. O rosto dela estava pálido, mas havia uma centelha de entendimento. "Marielle!" André a chamou, estendendo a mão. Se ele pudesse alcançá-la, talvez ainda houvesse esperança. Com um olhar determinado, ela se aproximou. "Não vamos deixar que isso termine assim!" O poder que emanava dela fez a tensão súbita no ar parecer um pouco mais leve. André sorriu, sentindo uma chama de esperança acender dentro dele. Juntos, eles poderiam enfrentar aquilo. Beatriz, percebendo o momento, aproveitou. "André, use o pendrive! Prove que Rafael não é confiável!" Ela gesticulou para o tablet, e a gravação poderia expor toda a verdade, além de revelar o plano traiçoeiro de Rafael. Se isso cair nas mãos dele, tudo estará perdido! Rafael gritou, sua expressão agora uma mistura de raiva e medo. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser desenterrada. André olhou para todos presentes, encarando o homem armado. Ele sentia cada coração batendo ali. "Vamos lá!"
pulsando em um compasso frenético. E enquanto a tensão aumentava, uma voz clara veio da multidão. Isso é o que você merece, Rafael. A verdade vai triunfar. André não poderia deixar isso escapar. Respirou fundo, ponto de ruptura em seu peito. Estou pronto para enfrentar quem eu sou, mas não permitirei que você leve Marielle ou qualquer outra pessoa para baixo. E aqueles com quem ele havia compartilhado risos e momentos bons, agora olhavam para ele, esperando a verdade, esperando a luta que estava prestes a acontecer. Ele se virou em direção ao tablet e, antes que pudesse pensar melhor, apertou o botão que começava a reprodução. As vozes ecoaram pelo bar, gritos de pessoas envolvidas em um esquema arriscado. E com isso, a sala explodiu em rumores e murmúrios de descrença. Nesse momento, a figura encapuzada do homem armado hesitou. O que queria não se materializava mais como uma teoria. A verdade estava no ar, e com ela, o poder de mudar tudo. André sentiu um nó na garganta, uma mistura de emoções. Ele poderia ser o protagonista dessa história ou apenas mais uma vítima. Mas ao olhar para Marielle e Vera, decidiu: a verdade não pode diminuir a nós. O amor, essa conexão que encontramos, deve prevalecer. Uma troca de olhares entre eles trouxe força. Em um movimento inesperado, André se adiantou, colocando-se entre o homem armado e Marielle, como um escudo humano. Você não pode se esconder atrás da violência, gritou. A hora da verdade chegou. E com o coração batendo forte, ele enfrentou Rafael e o homem, sem olhar para trás. O frisson na sala se espalhou. E todos aguardaram, em um silêncio que ecoava mais do que gritos. E assim, o futuro deles ainda estava indefinido. A luta pela verdade teria consequências que iriam além daquela noite. Mas, por um momento, a conexão entre André e Marielle reluziu como uma luz no escuro. Poderia haver redenção na dor. O que viriam a descobrir com a expedição da verdade ainda era um mistério. E você? O que acha que vai acontecer a seguir? Não se esqueça! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para ajudar o algoritmo e ter acesso a mais enredos eletrizantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam descobrir esse desfecho impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio.